Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa com o senador Odaci Soares. O nosso tema é a situação das pessoas que se formam nas faculdades de Direito, porém não conseguem obter a aprovação na prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é uma matéria que já foi objeto de projeto de lei tramitado na Câmara dos Deputados e que está seguindo aqui para o Senado Federal. Então, esse é o tema da nossa conversa. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Senador, a gente conversava aqui antes da gravação, realmente é uma situação cheia de contradições, vamos dizer assim, né? O senhor é favorável que uma pessoa que se forme no curso de Direito e ainda não obteve a aprovação da prova da OAB, possa de alguma forma atuar, ou mesmo com algum critério, algum limite? Eu sou favorável ao projeto do deputado Sérgio White, do Rio de Janeiro, que inclusive foi presidente da OAB no Rio de Janeiro, porque se você pode contar com um bacharel em Direito, que você vai selecionar para trabalhar com você, como seu assistente, sem que ele possa produzir os atos privativos do advogado, não há nada melhor do que isso no escritório de advocacia, porque ele pode pesquisar, ele pode elaborar a petição, mas não assina, ele não pode fazer audiência, mas ele prepara para o escritório, para o advogado com quem ele trabalha, toda a base da petição que ele vai fazer, toda a base do processo, a base da defesa ou da acusação, e isso é importante se frisar, ao contrário do que alguns conselhos estaduais da OAB andaram dizendo, isso não vai afetar em nada a presença do estagiário. Porque o estagiário é aquele que está estudando direito, não é aquele que está formado em direito. O bacharel está formado e o estagiário está se formando. Tanto é que o estagiário, quando se forma, se ele não for aprovado imediatamente na prova da OAB, ele perde o vínculo com o escritório, porque ele não pode mais ser estagiário estando formado em direito. Então eu acho que esse projeto é muito bom, tem um cunho social muito grande, tem uma repercussão social muito grande e vai permitir que os escritórios de advocacia no Brasil, que são milhares e milhares e milhares de escritórios, possam contar com uma mão de obra mais qualificada. Do que a do estagiário, inclusive. Do que a do estagiário e do que a simples ou simples secretário do advogado, que faz esse papel, sem formação. Então, se você vai ter um bacharel em Direito com 5 anos de faculdade, que estudou todas as cadeiras de Direito, que pode te ajudar a instruir o processo. Aí elaborar petições. Quantos bacharéis em Direito não escrevem magnificamente bem, ao contrário de muitos advogados formados que escrevem mal. Sim. Boa parte dos nossos advogados, infelizmente, escrevem mal. E boa parte dos bacharéis em Direito, que não são advogados, porque não foram aprovados, escrevem bem. Então o escritório vai ter uma mão de obra que está aí disponível, desprezada, à sua disposição por um prazo. Tem prazo, a vigência desse paralegal, do exercício da atividade desse paralegal pelo projeto de apenas 3 anos. Eu até sou contrário, eu acho que devia ser permanente. Como acontece nos outros países, nos Estados Unidos, na Europa, o paralegal tem uma atividade permanente, não está sujeito a limites. Ele não pratica, como no caso do paralegal brasileiro, cujo projeto já está aqui no Senado, acabou de chegar no Senado vindo da Câmara, ele pratica todos os atos, menos aqueles privativos. É a mesma coisa no Brasil, a mesma coisa do projeto brasileiro. Então, eu acho que ser contra não é bom, até porque está limitando a atividade profissional de um grupo expressivo de pessoas que precisam trabalhar. Senadora, a gente também conversava antes da gravação sobre uma questão interessante. Enquanto a prova de seleção dos candidatos que querem, por exemplo, ser juiz num tribunal, ela é uma prova elaborada localmente, regionalmente, a prova da OAB é uma prova nacional. Esse tipo de contradição, vamos dizer assim, ele vem à baila, vem à discussão quando um projeto como esse chega na casa? Olha, no caso específico não veio, mas nos debates, nas discussões, ele vai aparecer. Porque você não pode comparar uma faculdade de Direito no interior do Acre, no interior de Rondônia, com a faculdade de Direito de Brasília, por exemplo, com a faculdade de Direito do Rio de Janeiro, de São Paulo. Tanto isso é verdade, que os concursos para o provimento de cargo no Judiciário e no Ministério Público são feitos em cada estado pelo respectivo órgão. No caso do juiz, é o Tribunal de Justiça que realiza a prova. No caso do Ministério Público Estadual, é o Ministério Público Estadual que realiza a prova. E você observa o seguinte, boa parte dos juízes hoje desses estados menores ou mais novos vieram do sul do Brasil.
fazer prova em Rondônia. Por que eles não fizeram prova lá em São Paulo, Rio de Janeiro? Porque não passariam, não seriam aprovados. Como as concursos são realizados nos respectivos estados, a meu ver, dentro de um contexto realista, eles são aprovados. E geralmente os locais não são. Uhum. Os locais não são. Então, a prova antigamente da OAB para o registro do advogado era a prova elaborada pelos conselhos estaduais. Aí começou a haver muita corrupção relativa a essas provas, as pessoas tinham acesso prévio às provas, ou pela relação que tinha com a comissão julgadora de cada prova, teria o seu ingresso facilitado para o registro da OAB. Então, o Conselho Federal terminou por uniformizar uma prova nacional que é feita com base nos grandes centros. Se essa prova fosse feita para juízes no Brasil todo, o judiciário, que já tem carência de juízes e promotores, teria mais carência ainda, porque também não passaria. Com certeza. Porque a formação de todos os cursos superiores no Brasil, ela vai se tornando mais precária à medida que os estados são mais pobres. Ela é melhor no São Paulo, melhor no Rio de Janeiro, melhor no Rio Grande do Sul, melhor em Brasília, e ela vai piorando para ir para fora. Em todas as matérias, ensino fundamental, segundo grau, ensino superior, pós-graduação. Porque você não pode ter um curso de Direito em Rondônia, por exemplo, com professor do Rio de Janeiro, porque ninguém conseguiria pagar a mensalidade. Então, é uma realidade que precisa ser enfrentada de maneira com bom senso. As pessoas enfrentem esse projeto a partir do bom senso. Não, a transformação do bacharel em Direito em paralegal não causa nenhum prejuízo a ninguém, muito menos ao exercício da profissão do advogado, muito menos a existência da figura do estagiário, muito menos aos escritórios, só beneficia aqueles que são bacharéis de direito, são desempregados, e beneficia o Brasil também, porque melhora a qualidade dos serviços dos advogados, vão ter mais tempo para se concentrar nas questões mais importantes de cada processo. Deixa ao paralegal a instrução, a produção da prova, a investigação, no âmbito criminal, até a investigação criminal, a análise da prova, a repercussão da prova, o contraditório da prova, e assim sucessivamente. Eu acho que esse projeto tem um cunho social muito grande, é muito importante, e a OAB devia estar a favor e não estar contra. Porque o que a OAB devia fazer, o Conselho Federal, era fiscalizar as faculdades de Direito do Brasil e fechar a maior parte delas, por um ensino de má qualidade. Isso ela devia fazer e não faz. Fazer a triagem em cima da própria instituição. A OAB poderia determinar aos conselhos estaduais que, através das delegacias do Ministério da Educação, fiscalizasse a qualidade do ensino de Direito no Brasil. Ia fechar a faculdade do Rio de Janeiro até Rondônia, até o Acre. Então, nós terminamos a nossa entrevista com essa ideia de impacto. Então, isso pode ser objeto de projeto? Não? Pode, porque se quiser apresentar um projeto na lei que trata da ordem dos advogados, da atividade do advogado, das prerrogativas, essa coisa toda, poderia ser feito. Mas isso é apenas uma observação que eu faço. Você não pode estar estabelecendo exigências para uma realidade que é objetivamente desigual. Tá certo. Você não pode exigir proibir o paralegal e permitir o funcionamento das faculdades de Direito no Brasil, que são precárias, com raríssimas exceções, inclusive em Brasília também. Tá certo, senador. Agradeço a presença aqui no nosso programa. Obrigado a você. A você que nos acompanha, agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode trabalhar conosco enviando sugestões ou críticas. Use 0800 61 2211 para uma ligação gratuita ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.